O rombo nas contas do governo é 40 bilhões de reais maior do que o divulgado pelo Ministério da Fazenda. Apontamento do Banco Central, divulgado hoje pelo Estadão, mostra que as divergências entre a autoridade monetária e a Fazenda sobre o tamanho do prejuízo foram reforçadas depois da aprovação do projeto de desoneração da folha de pagamento. Apesar da recomendação do Banco Central, o texto aprovado pelo Congresso, com o aval do governo, permite que o Tesouro Nacional contabilize como receita primária, isto é, computada para a meta, os mais de 8 bilhões e meio de reais esquecidos por correntistas em instituições financeiras. No entanto, o Banco Central, responsável pela verificação da meta, não levará em consideração esta quantia. Além disso, segundo a reportagem, mais 26 bilhões de reais deixados por trabalhadores nas contas do PIS/PASEP foram incorporados pelo Tesouro em setembro de 2023, por meio da PEC da transição aprovada no fim de 2022. Piotr, você começou a falar sobre o assunto no bloco anterior, agora a gente traz mais detalhes aí sobre essa divergência aí nos cálculos entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda sobre o tamanho do rombo fiscal do Brasil, do país, né? E aí a gente tem o Banco Central e o Tesouro usando metodologias distintas e aí em valores corrigidos pela inflação, a gente chega aí a uma diferença de 41 bilhões de reais, é muita coisa. Diferenças sempre houve porque a metodologia é diferente, mas eram residuais. Era uma questão ali, né? E tudo bem. E iam sempre no mesmo sentido. O superávit foi um pouquinho maior aqui, um pouco menor ali, o déficit foi um pouquinho maior aí, mas é sempre pouquinho. 41 bi não é. Mas aqui não é exatamente um problema metodológico. A questão metodológica precisa ser explicada porque é um fato, mas a questão não é metodológica aqui. Aqui é o Tesouro considerando como receita algo que, na verdade, ele raspou a conta, por exemplo, de contas esquecidas do PIS/PASEP, ou como vai fazer agora com esses 8 bi, pouco mais de 8 bi de contas esquecidas do Banco Central, de correntistas que não movimentam a conta, está lá parado, enfim, 20 reais de um, 50 de outro e tudo mais, somando dá 8 bi, pouco mais de 8 bi. A questão é que quando você vai fazer cálculo superávit primário, é o que o governo arrecada e o que ele gasta. O superávit primário não conta, por exemplo, pagamento de dívida de juros, ou seja, o serviço da dívida. Por quê? Porque você vai entender se aquele governo está administrando bem o país quando ele, obviamente, gasta menos do que arrecada. Quando ele gasta menos do que arrecada, sobra um dinheiro ou para um investimento sem se endividar novamente ou para pagar parte daquela dívida. Ou seja, você entra numa lógica de responsabilidade fiscal e gestão extremamente bem reconhecida, quando feita dessa maneira, por todo mundo. Quando você continua gastando muito mais do que arrecada e mesmo assim você começa a considerar receita que não é, por exemplo, recorrível, ou seja, você não vai ter de novo essas contas esquecidas. Não é porque o país melhorou a capacidade econômica e a economia está crescendo e você arrecada mais por uma questão meramente percentual. A economia cresce, as pessoas ganham mais, percentual, né? Imposto é um percentual, é uma alíquota, você arrecada mais. Não, você está buscando, está raspando taxa. Teve economista que falou que isso é um gol de mão, que o Tesouro está fazendo, e você não tem o VAR para mostrar ali que aquele gol foi ilegal. O Banco Central vai chegar no final, porque o Banco Central é um órgão extremamente técnico, e dizer assim, olha, não houve o déficit não é só desse valor, é muito maior. O Tesouro vai dizer que, na verdade, foi muito menor, porque vai contar com essas receitas. Isso arrebenta a credibilidade de um governo. E um investidor, quando olha para um país, quer saber o que aquele governo está fazendo com as contas. Aí eu volto ao ponto anterior, que neste caso é muito ruim. Já se adicionou a dívida nominal, aí sim é o que o país vai ter que pagar, nós estamos acima de 8 trilhões, 8,8 trilhões, alguma coisa. Adicionou só nos últimos 12 meses mais de 1 trilhão de dívida no Estado como um todo, ou seja, as prefeituras, os estados, as estatais, o governo federal, enfim, tudo isso daí. O pagamento da dívida. A dívida só aumenta. E não é o problema só de aumentar o que já é grande por si, já é um problema imenso. É que o governo não cria nenhuma condição para o país crescer e também não consegue fazer uma gestão para economizar e fazer uma gestão eficiente. Não, o governo dobra a aposta em cada vez mais gasto. Só que isso não está trazendo resultado. Só para se ter uma ideia, e acho que isso resume, a gente está tendo até recorde de arrecadação, ou seja, o país está conseguindo arrecadar. Porque você tem inflação, as coisas ficam mais caras, você tem que pagar mais imposto.
Só que o governo dobra a aposta e gasta ainda mais, ou seja, é um poço sem fim. Piore o ambiente de um assunto que é o investidor estrangeiro. Olha para o país e diz assim, pô, lá se você dever numa empresa e você for sócio de outra, eu vou lá e cobro da outra empresa, como aconteceu com a Starlink, como aconteceu, por exemplo, com a Foto de Liberdade no X. Ou seja, não é um cenário positivo, infelizmente, mas essa é a realidade brasileira. O Banco Central vai dizer que o rombo é bem maior, porque de fato é bem maior. Ponto, acabou, não adianta ficar maquiando. O nome disso lá atrás chamavam de pedalada fiscal. Era crime, continua crime, mas o arcabouço não está sendo seguido. E olha que esse arcabouço foi feito pelo próprio governo que está aí.